Bom dia a todos, como é que estão? Todos bem? Eu estou bem, eu estou ótimo. Sejam bem-vindos a mais um Acordando o Sol com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio, da ala Santo Ângelo, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E hoje vou compartilhar breves ponderações sobre o capítulo 6 de Terceiro Nef. Como sempre, gostaria de perguntar se cada um já fez a sua oração para iniciar o seu dia. Aconselho cada um a fazer a leitura de Terceiro Nef 6. Dessa forma, convidar o Espírito, através da oração, através da leitura, e ter um melhor aproveitamento das Escrituras. No capítulo 6, então, no capítulo anterior nós vimos que eles tinham vencido, aquele bando de Gadianton, e tinham aprisionado aqueles que tinham feito prisioneiros, aqueles ali, e fizeram um convênio com alguns decidiram fazer convênio de não cometer mais homicídios e de respeitar a lei. Aqueles que desejavam permanecer lamanitas fizeram um convênio e um acordo que iam respeitar a lei, não iam mais cometer assassinatos nem homicídios, né? Então eles foram postos em liberdade, tá? Eles tiveram o seu direito à liberdade preservado mediante esse acordo, esse convênio. Tá? No versículo 3 diz o seguinte: e concederam aos ladrões que haviam feito convênio de manter a paz na terra, que desejavam permanecer lamanitas, terras segundo seu número, a fim de que pudessem subsistir com o seu trabalho, e assim estabeleceram a paz em toda a terra. E novamente começaram a prosperar e a tornar-se grandes. Então aqueles, mesmo que desejavam permanecer lamanitas, não desejavam se unir à Igreja de Cristo, foi-lhes concedido o direito, mediante o acordo, de guardar a lei, de respeitar a lei. Tá? Foi-lhes concedido o direito de ter as suas terras e trabalhar nessas terras, para o seu próprio sustento. Eles organizaram ali a sociedade, os nefitas organizaram a sociedade ali. A princípio, em função dessa batalha, estavam todos reunidos ali nesses mesmos lugares ali. Depois daí eles voltaram novamente às suas terras e se estabeleceram e começaram a prosperar, tá? E no versículo 10, mas aconteceu que no 29º ano começaram a surgir algumas disputas no meio do povo, e alguns se encheram de orgulho e ostentação em virtude de suas imensas riquezas, sim, a ponto de provocarem grandes perseguições. Então tinha se passado cerca de 3 anos desde o fim dessa batalha, tá? Pois havia muitos mercadores na terra e também muitos advogados e muitos oficiais. E começou o povo a ser distinguido por classes, segundo suas riquezas e oportunidades de instrução. Sim, alguns eram ignorantes por causa de sua pobreza e outros recebiam muita instrução por causa de sua opulência. Tá? Então começou a haver distinção entre eles, distinção por classes. Tá? E outra coisa interessante,
segundo suas riquezas e oportunidades de instrução. Então, quem tinha mais oportunidade era classificado como mais rico, mais poderoso, e quem tinha menos oportunidades, tá? Aqui não está falando de menos recursos financeiros, está falando de oportunidades. Tá? Quem tinha mais oportunidades era uma classe, quem tinha menos oportunidades era outra classe. Então eles já não tinham mais união. Só 3 anos depois dessa batalha eles já não tinham mais a mesma união. Então a sociedade começou a ser desorganizada por causa da distinção de classes. Daí no 14 e no 15 diz o seguinte: e assim surgiu uma grande desigualdade em toda a terra, de modo que a igreja começou a decair, sim, tanto que no 30º ano a igreja se dissolveu em toda a terra, salvo entre alguns lamanitas que se haviam convertido à verdadeira fé, e não se afastaram dela, pois eram firmes e constantes e inabaláveis, desejando guardar com todo o empenho os mandamentos do Senhor. Ora, a causa da iniquidade do povo era esta: Satanás tinha grande poder para induzir o povo a entregar-se a toda sorte de iniquidades e a encher-se de orgulho, tentando-os a buscarem poder e autoridade, e riquezas e as coisas vãs do mundo. A qualquer semelhança com a nossa sociedade de hoje não é mera coincidência, porque o livro de Mormon ele foi escrito a partir dos ensinamentos da sociedade daquela época. Ele foi escrito para nos ensinar nos nossos dias, tá? Por isso que ele foi escondido e revelado depois. Então, eles tinham uma grande desigualdade. Satanás tinha colocado no coração das pessoas muito orgulho, tá? E então muitos procuravam poder e autoridade e riquezas e as coisas vãs do mundo, tá? Então, quando Satanás coloca isso no coração das pessoas, elas começam a querer se separar, se distinguir. Isso está falando em relação à sociedade, em relação à igreja, que deve ser um povo unido. Tá? Então, mesmo a igreja começou a se dissolver, mas entre os membros tinha alguns lamanitas que haviam se convertido à verdadeira fé e não se afastaram dela. Tá? Então, não eram o povo original do convênio, tá certo? Eram conversos que mantiveram a igreja na terra. Se não fosse por eles, a igreja teria também teria fechado ali na terra, né? Tá certo? Então que nós possamos pensar, né, muitas vezes por ter várias gerações já, né, de membros da igreja, né, as pessoas acham que podem ser mais orgulhosas, ou então por causa de suas oportunidades, né, tiveram mais oportunidades em sua vida, então tiveram mais acesso a estudo ou mais heranças, né, então são melhores, né, acham que são melhores do que as outras. Então isso custou para eles, né, a dissolução da igreja, né? Imagina que prejuízo, né? Então que lucro que as pessoas acham que tem, se orgulhando, né, distinguindo-se por classes conforme a sua oportunidade. Que lucro que as pessoas acham que tem, né? Dissolveram a igreja por causa disso. A igreja ela foi
mantida por aqueles lamanitas que haviam se convertido à verdadeira fé. Então, que tipo de poder, que tipo de autoridade que tem, né? Pessoas que dissolvem a igreja, né? Eu imagino que não tem autoridade nenhuma, né? Tem autoridade só pelo dinheiro, talvez, né? Talvez, né? Porque as consequências de dissolver a igreja, dissolver o povo do convênio, se elas não são vistas agora, elas são vistas depois, no futuro, né? Que a sociedade também começa a se dissolver e começa a decair. Se antes estava prosperando, havia riqueza na terra, com a dissolução da igreja, a terra começa a decair. Tá? Então, questão de... É muito contraditório, né? Não subsiste essa ideia de que as pessoas precisam dissolver a igreja para manter o seu orgulho, manter a sua prosperidade, tá? Que nada tem a ver com orgulho. Orgulho e prosperidade nunca andam junto, tá certo? Nós aprendemos várias vezes nas Escrituras que a prosperidade não é só financeira, né? Não é só o dinheiro. Nós precisamos ter prosperidade na parte espiritual, na parte física, né, da saúde, com a família, nos convênios. Então, tudo isso é prosperidade. Nós precisamos ter firmeza em tudo isso para ter prosperidade, a verdadeira prosperidade. E no meio dessa sociedade ali, tinha muitas pessoas que pregavam o Evangelho. Tá? Só que os poderosos não estavam gostando disso, porque dessa forma a igreja iria ser fortalecida de novo, né? As pessoas se tornariam humildes e esse tipo de sociedade baseada no orgulho não iria subsistir. Então aqueles juízes iníquos, aqueles advogados iníquos, aqueles mercadores iníquos, aqueles ricos iníquos que estavam próximos, querendo derrubar o governador, eles procuraram perseguir e matar aqueles que estavam pregando ao povo. Tá? Diz no 23: Ora, muitos dos que haviam testificado intrepidamente sobre as coisas referentes a Cristo foram presos e executados secretamente pelos juízes. Tá? Então a lei era contra a morte daqueles que pregavam o Evangelho. Tá? Mas esses juízes iníquos, eles executavam secretamente essas pessoas que pregavam o Evangelho. Tá? E isso era contrário às leis da terra. E chegou ao conhecimento do governador. O governador chamou esses juízes, prendeu esses juízes e chamou para serem julgados. Mas eles estavam aliados a parentes e amigos né, que haviam feito essas combinações secretas de se defenderem, tá? De prestarem falso testemunho em favor desses juízes. Tá? E no 30, desafiaram a lei e os direitos de seu país e fizeram convênio entre si de destruir o governador e estabeleceram um rei na terra, a fim de que não fosse mais uma terra livre, mas que ficasse sujeita a reis. Tá? Então, esses juízes poderosos e
e seus aliados, eles queriam destruir a liberdade das pessoas, a liberdade da sociedade. Tá certo? Então era esse o estado da sociedade naquele tempo, né? Então, com certeza, o Senhor não estava nada contente com esse tipo de coisa. Tá? Então, mais adiante, nos próximos capítulos, nós vamos ver o que acontece quando a liberdade é suprimida das pessoas, da sociedade, quando aqueles que pregam o Evangelho são combatidos. Tá? Nós vamos ver o que acontece daqui para diante. Certo? Então, os principais ensinamentos desse capítulo são esses. Tá? Então, dessas coisas, o que nós podemos aplicar em nossa vida? No versículo, só para relembrar, talvez, algumas coisas que nós podemos aplicar em nossa vida a partir do dia de hoje, algumas coisas, algumas palavras aqui. Alguns se encheram de orgulho e ostentação em virtude de suas imensas riquezas, sim, a ponto de provocarem grandes perseguições. Acredito que o ponto principal, o ensinamento principal desse capítulo, apesar de terem muitos outros importantes, mas eu acho que o ensinamento de maior ênfase nesse capítulo é a divisão da sociedade em classes, né? Quando as pessoas começam a se autodenominar mais importantes por causa de suas riquezas. Isso quer dizer orgulho, ostentação, e começaram a perseguir aqueles que eram mais tinham menos oportunidades. Então eles começaram a perseguir, talvez isolar eles, não permitir acesso a muitos direitos, né? Então, os direitos eram só para uns, né? Os direitos, os melhores salários, pode-se dizer, eram para uns, enquanto outros permaneciam lá isolados, sem acesso aos seus direitos. Tá? Isso é um grande erro e o Pai Celestial não fica de forma alguma contente com isso. Tá certo? E então talvez isso que nós podemos aplicar em nossa vida, quando nós observarmos isso, nós devemos nos posicionar contra esse tipo de coisa. E direitos só para alguns e para outros só os deveres. Tá? Então isso é completamente errado. Os direitos eles devem ser para todas as pessoas e os deveres também. Certo? Então essas breves ponderações compartilho com os irmãos. Essas breves ponderações sobre o capítulo 6 de Terceiro Néfio eu compartilho com os irmãos, com os amigos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então desejo um bom dia a todos, iluminado com a luz de Cristo. Aconselho cada um ler, ponderar e orar sobre essa escritura. E pretendo estar aqui amanhã de novo às 6h19, certo? Desejo um bom dia a todos, obrigado pela companhia, pela paciência. Até mais.